Olá pessoal, retomando nossa aula sobre vidas secas, começamos agora a fazer algumas considerações que nós julgamos importantes para que você tenha uma compreensão maior do significado dessa obra, ok? Nosso slide aqui, os personagens de Vidas Secas, nós vamos apresentar para você um estudo que é a respeito desses personagens e sua significação. Vitimados pela seca e pela impotência social e pela exploração econômica, esses personagens estão condenados a uma miséria eterna. Então vamos pensar nisso. Por que que eles são vitimados pela seca? Do ponto de vista climático, do ponto de vista relacionado à sua experiência de vida no sertão, eles estão condenados porque a natureza não os ajuda, a natureza não está do seu lado, a natureza acaba sendo hostil a essa família e, obviamente, a todas as famílias que ela aí está representando. Ok? Muito bem, por que falamos em impotência social? Porque o indivíduo poderia ter nascido pobre, mas se ele tivesse um parente, se ele tivesse uma referência na sociedade que o apoiasse, que desse a ele alguma oportunidade, que desse para ele alguma chance dele sair da miséria, ele não estaria tão mal assim. Mas a família do Fabiano, ela está condenada porque a natureza é hostil e não há ninguém que possa valer por eles. Não há nenhuma referência social na qual eles possam se apoiar. Finalmente, eles ainda são vítimas de uma outra situação, que é a exploração econômica. São explorados por quê? São explorados porque não têm conhecimento necessário para impedir essa exploração. Eles não conseguem escapar da exploração porque eles não têm meios, eles não têm condições de escapar desse processo de dominação. Muito bem, o que marca essa família? A ignorância e a incapacidade de se expressar. Quando alguém não consegue dizer o que pensa, quando alguém não consegue dizer o que sente, essa pessoa está rebaixada ao nível do animal, porque ela não tem como fazer valer para as outras pessoas a sua condição de ser humano, a sua condição de cidadão que sente e que pensa e que por isso poderia ser respeitado. Essa família não goza de nenhum prestígio e de nenhum respeito, porque eles são seres completamente animalizados, ok? Além disso, nós temos esse fato da desumanização, o embrutecimento dessas pessoas em função da miséria em que vivem. E aí voltamos ao título da obra, Vidas Secas. Essas vidas são ressecadas, essas vidas são completamente condenadas a uma dureza que tira deles a condição de seres humanos essencialmente, ok? Acaba então como essa família são indivíduos fechados, silenciosos, não conseguem falar, não conseguem se entender, estão presos ao fato de serem ignorantes e analfabetos, daí não poderem sair da condição de miseráveis. Então, entendemos agora qual é a relação entre a miséria e o analfabetismo. Os analfabetos são geralmente miseráveis porque exatamente não tiveram acesso à cultura, ao conhecimento que poderia ajudá-los a sair dessa condição de miséria. Muito bem, falamos também aqui no nosso próximo slide, o slide número 9, nós temos a questão da linguagem. O que acontece com a linguagem do livro Vidas Secas? Graciliano Ramos faz uma opção bastante interessante. Ele faz a linguagem do livro tão seca, tão áspera, tão limitada como aquela realidade que ele vai nos retratar. Um exemplo clássico disso seria para você o seguinte: ao invés de escrever os caminhantes desanimados andavam pela caatinga sufocante, Graciliano Ramos obviamente vai excluir o adjetivo sufocante. Por quê? Porque não há outra espécie de caatinga. Gastar aí um adjetivo seria gastar uma palavra à toa. Tira-se a palavra para se dar uma referência mais exata, mais concreta do mundo que o retirante está vivenciando aí, ok? O vocabulário dessa obra é intencionalmente um vocabulário pobre, limitado, de acordo com essa realidade do sertão. As vidas dessas personagens são vidas secas, elas não têm nenhuma riqueza, nem a riqueza de vocabulário. Fique isso registrado, ok? A economia de linguagem é dizer o mínimo necessário. Isso representa também no plano da expressão da obra a dificuldade de comunicação que as próprias personagens têm, ok? Muito bem. Nós também falamos nessa aula agora do processo de comunicação. Nesse nosso slide número 10, você vai perceber lá, personagens carentes de linguagem aproximam-se dos bichos.
Isso é um fato. Quem não se comunica não se estabelece na condição de ser humano e não se estabelece na condição de cidadão. A busca pela linguagem que o Graciliano Ramos vai fazer para você é um meio de você compreender a realidade dessa seca. Tudo bem? A realidade é hostil e a autoridade que rege essas relações sociais ali é uma autoridade injusta, representada principalmente pela figura do soldado amarelo. Os seres que são descritos na obra como aqueles que dominam a linguagem e a capacidade de se expressar, ou seja, se comunicam melhor, eles são seres poderosos. É o caso do dono da fazenda, na qual Fabiano trabalha, é o caso de Tomás da Bolandeira, que tem a capacidade de se expressar e vira um modelo a ser seguido na opinião de Sinha Vitória. Muito bem, a exploração e a dominação que a família sofre, ela é exercida por aqueles que detêm o poder e a capacidade de se expressar. Uma outra análise que nós podemos fazer, e essa é uma análise bastante triste, por que Sinha Vitória matou o papagaio para alimentar a família? O argumento dela é o seguinte: ele não falava nada, ele não servia para nada. E aí você tem um quadro de incomunicabilidade complexo. Fabiano, ele pode falar o que quiser porque ele é o chefe da família, ele é um homem adulto no sertão. Ele pode falar, mas ele não quer falar porque ele não sabe falar. Sinha Vitória até quer falar, mas não pode porque é uma mulher. As crianças não falam pelo simples fato de serem crianças, não seriam ouvidas em nenhuma circunstância. A cachorrinha baleia pensa e sente, mas não fala simplesmente pelo fato de que é uma cachorra. E o papagaio até fala, mas ele não sabe o que diz e fala pouco porque a família fala pouco. Ou seja, estão presos aí num ciclo de incomunicabilidade. A incapacidade de expressar o que sentem e pensam é a marca mais séria, a marca mais grave dessa experiência dessa família de retirantes. Muito bem? Observações que nós julgamos importantes para essa obra é que ela faz parte de um projeto neorrealista. Essa abordagem sociológica e humanística que Graciliano Ramos vai fazer da família de Fabiano é absolutamente importante. Também percebemos aí traços neonaturalistas, essa questão da animalização, da zoomorfização do personagem Fabiano e dos membros da sua família, ok? Esse romance ele é narrado em terceira pessoa, esse narrador faz uso do discurso indireto livre. Através desse discurso, esse narrador consegue dizer o que Fabiano pensa e sente, sem dizer exatamente que sai do Fabiano essas expressões e também não garante que seja do próprio narrador. É um discurso que mescla o pensamento do personagem com a fala do nosso narrador, ok? A montagem dessa história de Fabiano e sua família é feita pela justaposição de capítulos, ou seja, os capítulos são colocados lado a lado, mas eles são relativamente interdependentes, ok? A família de Vidas Secas, ela só consegue compreender a sua realidade de forma absolutamente fragmentária e desconexa. Isso é um fato a respeito dessa família. Eles até entendem alguma coisa da vida, mas eles não conseguem conectar os elementos que compõem a sua existência. Apresento para vocês agora um texto do professor Antônio Cândido, que falou de Vidas Secas, analisou a obra numa análise bastante especial. Ele diz: uma vez que a história da família começa com o capítulo Mudança, e eles estão se retirando de onde vivem para fugir da seca, e o livro termina no capítulo Fuga, que é uma nova saída da família por conta da seca, o Antônio Cândido, que é um professor brilhante, um estudioso da literatura e da obra Vidas Secas, ele escreveu o seguinte: este encontro do fim, que é a fuga, com o começo, que era a mudança, forma um anel de ferro onde se fecha a vida esmagada da pobre família de retirantes, agregados retirantes. Isso não depende do fato de ele ter feito um romance regionalista ou romance proletário, mas de criar em todos os níveis, desde o pormenor do discurso até o desenho geral da composição, os modos literários de mostrar a visão dramática de um mundo opressivo. Então a chave para você entender a família de Vidas Secas é a opressão a que essa família está sujeita, oprimida pela natureza, que é hostil, oprimida pelo governo, que é autoritário, oprimida pela ignorância em que são obrigados a viver as suas vidas. Muito bem,
as nossas considerações finais dessa obra são duas. Primeiro, em Vidas Secas, o Graciliano Ramos não está denunciando só problemas brasileiros e você pode expandir a condição de miséria dessas famílias para qualquer outro sistema, porque o sistema capitalista, na opinião do nosso autor, que era comunista na época, afiliado ao Partido Comunista, é de que o capitalismo é excludente. O capitalismo ele é selvagem, ele é cruel e condena as pessoas a uma miséria sem fim. A segunda consideração é que nós temos uma denúncia do atraso da região nordestina comparada com o Sul, já que na obra Graciliano coloca o Sul como uma alternativa para a família. Eles sonham conseguir chegar ao Sul, onde poderiam ter uma vida melhor. O recado nosso para essa aula é esse. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais.